Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Será mais uma edição do 98 Talks, um resumo de notícias, mas com muita informação. E hoje, para nosso privilégio, pela Rede Mais HD. Hoje nós não estamos na Rede 98, porque a Rede 98 se prepara para a transmissão de logo mais do jogo do Cruzeiro contra o Uberlândia. E por isso nós estamos hoje privilegiados em falar para esse lindo interior de Minas Gerais, com quem a gente tem uma relação fantástica. Eu sou apaixonado por Minas Gerais, embora não tenha nascido aqui e descobri que ser é pertencer. Meu coração, minha vida pertence a Minas Gerais. Aliás, eu tenho 2 filhos mineiríssimos, então isso me deixa muito feliz. Estamos no ar sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks está Vitor Duarte, mas toda a equipe de Varginha. Daqui a pouquinho o Luiz Fernando até fala que é a equipe da Rede Mais HD, porque eu sei que existem várias pessoas que estão trabalhando e eu não sei todos aqui, não quero cometer esse equívoco, mas você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. E hoje, as nossas redes sociais, @RedeMaisHD, e você pode participar com a gente pelas redes sociais da Rede Mais HD, ou então, de onde você estiver, pode participar com o nosso, no nosso WhatsApp, claro, 31 Luiz Fernando Rocha, eu falei de você, já te citei, então eu queria que você, além de dar uma boa noite para todos nós, falasse quem é essa equipe excelente que você tem aí na Rede Mais HD e que nos dá suporte no dia de hoje. Ei, Paulo Leite, boa noite para você, boa noite, Clarezinho, boa noite aos nossos telespectadores da Rede Mais Record TV, minha querida Rede Mais aqui do nosso sul de Minas, Zona da Mata e Norte de Minas. Nós estamos hoje na operação de controle mestre com o nosso querido Cláudio Buoso e estamos na mesa com Letícia Scalione e o Ed Carlos também está dando um apoio lá em cima no nosso exibidor. Obrigado aí pela parceria de todo mundo. Vamos que vamos, boa noite para vocês. Antônio Claré Júnior, o homem que está pensativo. Hoje, desde o primeiro momento em que a imagem de Claré apareceu aqui na nossa tela compartilhada, eu percebi sobremaneira ele pensativo por conta dos temas que abordaremos hoje. Claré, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, boa noite a todos que nos acompanham aí no interior de Minas Gerais. Paulo Leite hoje queria uma conexão aqui com os nossos mineiros, dizendo que não é mineiro de nascença, mas tem 2 filhos mineiros, e eu sou nascido no interior, viu, Paulo Leite? Apesar de ter sido criado em Belo Horizonte, nasci no sul de Minas, em Lavras, nunca morei lá, mas ia sempre nas férias escolares, tenho excelentes memórias da cidade. Eu com o interior de Minas tenho ligação incrível, tenho grandes amigos. Por exemplo, estamos falando aí para Varginha, queria mandar um abraço especial para o doutor Juliano Reis, que é um amigo queridíssimo. Juliano é uma pessoa querida. Tony Reis também, Paula, sua esposa, são pessoas queridas no sul de Minas, tanta gente na Zona da Mata, tenho amigos fantásticos na Zona da Mata, o Tim Marlos que é uma pessoa genial lá de Juiz de Fora. Norte de Minas também, né? Norte de Minas a gente tem amigos em Montes Claros, que a gente tem o prazer de estar sempre convivendo com eles. Mas bem, primeiro um recado aqui. Cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra em hospitais, clínicas, indústrias, hotéis, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, que une alta performance e economia. Distribuir Higiene é uma indústria que tem distribuição em 7 estados. E da onde você estiver nos acompanhando agora, quer conhecer mais? Acesse distribuirhigiene.com.br. Caros amigos, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, amigos e amigas, né, que nos acompanham, ele diz que está esperando que o Telegram repita no Brasil a mesma atitude que teve na Alemanha. Na Alemanha, o Telegram baniu 60 contas que divulgavam costumeiramente informações falsas. Numa entrevista ao canal Globo News, ele afirmou que Bolsonaro mente e disse ter ficado espantado ao ver que, na live da semana passada, o presidente Bolsonaro tinha informações sobre um fato sigiloso.
ele soube que um representante militar que está na comissão de eleições do TSE fez perguntas sobre o funcionamento da urna. E hoje, Barroso, que mantinha as perguntas enviadas pelas Forças Armadas ao TSE em sigilo, abriu esse sigilo. Portanto, hoje é público. Se você quiser, você pode acessar as perguntas feitas pelas Forças Armadas e a resposta que voltou das Forças Armadas do TSE para as Forças Armadas, com as questões levantadas pelos indicados. Eu vou botar um assunto aqui na roda, a gente já falou sobre isso, só para a gente reforçar a nossa opinião e até ver se alguma coisa nova surge a partir do momento que o Telegram na Alemanha reconhece e bane 60 contas. É do TSE a missão de proibir um aplicativo de mensagem, mesmo que ele não tenha registro empresa mantida no Brasil? Luiz Fernando. Paulo, acho que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é essa declaração aí sobre as perguntas que foram feitas aí, esses questionamentos e que foram divulgados como informações sigilosas, e a outra é essa possibilidade de banir o aplicativo do país. Acho que são duas coisas completamente distintas. O primeiro assunto, especificamente, é a mesma história que a gente já falou aqui semanas atrás. Se tem algum processo que corre em segredo e ele foi tornado público de maneira irregular, e o Supremo Tribunal Federal tem poder de decretar o segredo de processos, e isso tem que ser respeitado por todos os cidadãos brasileiros, incluindo o presidente, isso tem que ser apurado, né? Não sei se isso tem especificamente a ver com o Telegram, com o aplicativo Telegram. A outra questão, que é a questão do banimento do aplicativo, aí eu vou até completar esse raciocínio depois, porque eu ouvi o Claré falando sobre isso, se não me engano foi ontem, né, e eu queria ouvi-lo novamente, porque eu quero tentar fazer um contraponto a isso, apesar de eu concordar com boa parte do que tem sido dito. Mas diferente do WhatsApp, que é a terceira maior rede social do Brasil, tem 99%, está em 99% dos smartphones, o Telegram está instalado em metade dos smartphones do país, 53%. O Telegram permite redes com até 200 mil pessoas, e o compartilhamento infinito, né? A pessoa pode compartilhar o que tiver e quantas vezes quiser. Por que o WhatsApp tem uma limitação em relação a isso? Porque o WhatsApp entendeu que precisava tomar medidas de controle para que as pessoas não utilizassem a rede para finalidades ilícitas. E esse é o questionamento que tem sido feito pela Justiça do Brasil. Dito isso, quero dizer que eu sou contra, obviamente, qualquer tipo de censura, né? Quando é colocado como censura. Mas eu não sou contra que a gente estabeleça regras e faça com que as empresas que funcionem no Brasil, tendo sede aqui ou não, sigam essas regras. O país é um país que não é aberto, por exemplo, ao tráfico de drogas, à pornografia infantil. E se isso acontece dentro dessa plataforma, essa plataforma precisa tomar medidas, sim. E precisa prestar conta sobre isso, sim. Como é que vai ser feito isso? Eu não sei. Eu não sou técnico, né? Mas que tem que ser, tem, porque eu não quero meus filhos expostos a esse tipo de coisa. E eu queria realmente ouvir o que você, o Claré, tem a falar sobre isso, porque eu quero trazer uma outra informação, que depois que eu estou esperando a gente ter condições técnicas de soltar aqui. Olha, eu, sinceramente, Fernando, se você não gosta de censura, mude seu discurso, porque isso é censura. A gente fala aqui, atentos, que a liberdade deve vir acompanhada com a responsabilidade. Responsabilidade é ser passível de ser responsabilizado por algo que você faz. Eu fico extremamente irritado, eu só não estou irritado agora porque é você e você mora no meu coração. Mas eu estou extremamente irritado quando eu ouço pessoas, e eu ouço isso o dia inteiro, tá? Em redes sociais e tal, colocando a desculpa de que pode acontecer uma ilegalidade. O Telegram tem pornografia infantil, o Telegram tem tráfico de drogas. Gente, isso tem no Facebook, isso tem no WhatsApp, isso tem no e-mail, tem em qualquer lado. O Bitcoin, que são as criptomoedas, né? Eu não sei até que ponto vocês conhecem do Bitcoin, eu conheço basicamente, bem básico, mas até onde sei, é uma forma de você fugir do controle estatal de moedas, né? Vamos dizer assim, de trocas. Muita gente critica o Bitcoin e fala assim, olha, como ele não é rastreável, ali você tem tráfico de droga, você tem imagens de pornografia infantil, você tem vários crimes. Gente, isso não acontece com o Bitcoin, não. Isso acontece em qualquer lugar. É dinheiro vivo. Tá? É a mesma coisa para o Telegram.
esse tipo de coisa que estão alegando agora para o Telegram só está sendo alegado agora. Por quê? Porque é ano eleitoral. Ninguém falou disso ano passado, no outro. Eu ouço essa história, vou te falar, eu tenho muito claro na minha mente, porque foi na época que minha filha nasceu, em 2018. Já falavam disso. Quer dizer, vamos para 4 anos e continua essa história. A grande verdade é que o controle só vem na hora que é para influenciar nas eleições. O que eles querem é influenciar nas eleições. E eu, honestamente, não vou aceitar ser influenciado. A gente não pode achar que a grande mídia, a grande imprensa ou o TSE tenha verdade e a informação descentralizada tem a mentira. Tem gente babaca? Tem. Tem gente que divulga fake news e pode atrapalhar? Tem. Mas a grande imprensa e o TSE também pode atrapalhar muito, mas para o lado que eles querem. A questão que eu levanto sempre, e discordo um pouco do Claré, e discordo até um pouco do Luiz também, vou discordar dos dois para ter briga direto. Não, eu estou chato hoje. Hoje não é quinta-feira, é um dia que é o prenúncio da sexta, eu fico um pouco mais chato, uma média mais alta de chatura. O que me incomoda é não haver a responsabilidade no sentido clássico, a responsabilidade de ser responsável por permitir que informações falsas, mentiras, injúrias, calúnias, difamações circulem numa rede social. O que me incomoda é que essas redes sociais se acham proprietárias e têm o direito de proteger mentiras, inverdades, injúrias. Então, para mim, eu acho que essas redes tinham que ter um compromisso de ser comprovada o real dano. Porque hoje, conversando com o deputado federal Marcelo Aro no Central 98, ele deu um exemplo muito claro. Às vésperas da votação, eu lanço numa rede social, em grupos, uma mentira, uma calúnia contra um dos outros candidatos que é meu rival, que é meu adversário. E influo diretamente na opinião, na decisão daquele que está indo para a urna votar. E a rede social não diz quem é a pessoa para mim, por conta de uma criptografia, de um sigilo mantido. Então eu tive um prejuízo eleitoral, um prejuízo na minha imagem, causado propositadamente, e, acabou. Eu perdi a eleição, fui para o espaço e ninguém me protegeu. O único prejudicado fui eu que fui atingido aí. Isso é que me incomoda. Eu tô com... Desculpa, pode falar, Claré. Desculpa. Te interrompi. Não, eu não ia falar nada, não. Eu só tô... Entendi você. Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Eu entendo que certas regulamentações, eu não vou dizer que elas são necessárias, não. Mas, por exemplo, puxando o que o Paulo falou, eu já vi o Rodrigo Pacheco falando sobre isso e concordei com ele nesse ponto específico. O Twitter, por exemplo, ou o Instagram, né? O que seria a regulamentação aceitável para mim? Mínima, que as pessoas se identificassem. Tá? Isso eu acho que vale a pena se identificar, até para você conseguir depois responsabilizar essa pessoa. Mas certa vez, alguém me falou uma coisa que me preocupou muito e me colocou pensativo em relação a isso. Falou assim, se identificar, mas se você tiver que fazer uma denúncia contra o Estado, você está perdido, que ele vai te perseguir. Você precisaria desse anonimato. Então, realmente, eu pensei muito e fico totalmente confuso e, num primeiro momento, contra qualquer tipo de regulamentação sociais. Várias vezes eu disse isso aqui também, sou muito contra a regulamentação. Eu não tenho dúvida, Claré, sobre o caráter eleitoral, né, dessa conversa que surgiu realmente agora. Não sei se nos porões lá da justiça isso está sendo conversado há mais tempo, não. Mas eu também não tenho dúvida que tem um componente de legalidade aí que tem que ser discutido, que é isso que você acabou de dizer agora. A plataforma Telegram, ela não tem representante no país. Isso é preocupante. Torna mais difícil qualquer tipo de filtro, de diálogo, de acordo para combate a essas atividades ilegais que a gente citou. Fica impossível, por exemplo, a notificação. O TSE tentou fazer isso, né? Tentou abrir até um diálogo e não conseguiu. Fica difícil a responsabilização dos donos, porque eles não estão em território brasileiro e não tem um responsável legal aqui. A justiça consegue, por exemplo, bloquear uma conta. Você falou que tem pornografia infantil, tem venda de droga, de arma, de dinheiro. Nós já fizemos matéria aqui sobre venda de dinheiro falso
pelo Twitter? Tem, mas a justiça consegue bloquear essa conta imediatamente. A justiça manda bloquear, o aplicativo bloqueia, porque tem o cara aqui para ser citado. Só que ela não consegue fazer isso no Telegram. Teve uma reportagem do Correio Brasiliense de janeiro desse ano, que fala que mais de 50 mil grupos de atividades que vão contra as leis do país já estão em atividade no Telegram. Desde venda de armas, de CPF, tudo isso que a gente falou. Eu fui conferir, eu vou pedir para a Letícia Scalione, para o Ed Carlos soltar aí para mim um print que eu fui conferir agora. Faltava 10 minutos para começar o programa. Eu baixei o aplicativo Telegram, que eu não tinha, e eu digitei essas palavras lá na lupinha. Vocês podem colocar aí para a gente, por favor, esses prints, que é o que a gente tinha comentado, gente. Eu encontrei rapidamente, em poucos segundos, venda de drogas, vende e entrega em todo o país. Eu encontrei venda de armas, inclusive metralhadoras e fuzis, que são armas de uso restrito das Forças Armadas. Eu não encontrei pornografia infantil, porque talvez eu não saiba o termo usado, né, para buscar, mas eu encontrei isso muito rapidamente. Perfis ativos no Telegram, que é uma coisa, eu tentei fazer a mesma coisa no Twitter e não consegui. Nem os perfis que a gente denunciou numa reportagem aqui de venda de dinheiro falso eu consegui achar de novo. Vou achar se eu tiver mais tempo para procurar. Então, o que me preocupa, Claré? E eu entendo a sua irritação, mas eu não compartilho dela. Rodrigo mesmo falou aqui anteontem no programa que eu estava, que as redes sociais são comandadas por pessoas com finalidades ideológicas. Aí eu falo, gente, tá, o Telegram também é uma rede social e também tem que estar nesse bolo, certo? Então, como que nós, aqui nessa bancada, que não somos a favor de banir, ao menos precisamos aí ter o acesso, né, a uma ideia de identificação, como o Paulo falou, de noção de para quem denunciar. Você pode repetir depois? Você pode repetir depois só o que você achou na lupinha, Luiz Fernando? Como não mostrou os prints, só para a gente fixar aqui. Não mostramos, gente. Eu queria ter mostrado. Talvez nós não temos aqui a imagem da TV para nossa. Talvez nós não temos aqui a imagem da TV para o confronto. A Letícia deve ter exibido, sim, a lupinha. E só queria que ele repetisse. Falou de venda de drogas. Venda de armas e venda de drogas. Tem um perfil lá, por exemplo, que chama Maconha Shop, uma coisa parecida. Tá, mas você vê problema nisso? Eu até tapei nesse print que nós mostramos aí, nós devemos ter mostrado, eu tapei, eu risquei os nomes dos perfis, porque eu não vou ficar fazendo propaganda para isso na televisão, né? Claro. Mas tá lá, tem os perfis, eu fiz uma busca rápida, mas de 5 minutos eu encontrei isso lá. Então, o que eu estou dizendo só para concluir esse raciocínio, já está longo, nos Estados Unidos, que é considerado o país mais democrático do mundo, as maiores redes sociais, que tem sede lá, inclusive, elas são obrigadas a prestar conta, sim, são obrigadas a mostrar ações de mecanismo de defesa para evitar esse tipo de crime. E o que o Brasil está fazendo para isso? É isso que eu queria que vocês me respondessem também, se é que vocês têm uma resposta para isso. Né? Eu não acho que contrabandear armas de forma ilegal, que compartilhar foto de criança pelada, que compartilhar droga, vender droga, eu não acho que isso é uma questão de liberdade de expressão, Clara. Eu não acho que isso é uma questão de liberdade de imprensa. Aí, se a plataforma não se adequa às leis do país, se a plataforma ela não segue o que o país tem como legislação vigente, ela pode ser a queridinha de petista, de bolsonarista, de seja quem for, mas alguma atitude tem que ser tomada. Como os nossos parlamentares não tiveram coragem ainda de avançar no marco civil da internet, que já foi aprovado obsoleto, né, alguma solução tem que aparecer. Né? Aí é a pergunta que eu deixo no ar. O que a gente faz, então? Deixa para lá? Eu vou te falar a verdade, Luciano. Vou trazer uma opinião bastante polêmica e trago com muito cuidado essa opinião. Queria saber se vocês já assistiram um filme chamado Silk Road, que tem no Amazon Prime. Silk Road. Não vi, não. É uma história real. É uma história real de um jovem americano que ele está cansado do excesso estatal na vida das pessoas. Um excesso estatal que diz o que você pode comer, o que você pode beber, que atrapalha negócios particulares e interpartes, que cobra em cima disso. E que me lembra, inclusive, porque o imposto, muita gente vende que o imposto é aquele imposto de Rousseau, né? Nós vamos, por um pedacinho de dinheiro, né, Paulo Leite, nós vamos garantir a paz de vocês. É diferente. É bem diferente, né? Como aquelas épocas dos bárbaros lá que invadiam as terras e falavam assim, a partir de agora 50% é meu. Isso que é imposto.
que eu estou falando isso? Esse jovem estava muito cansado e ele resolveu fazer um site, uma rede social chamada Silk Road, que era basicamente uma rede, uma eBay, um mercado livre, vamos chamar assim, do que você quisesse. Droga, arma, o que você quisesse. Fotos, pornografia infantil, não, porque isso traz um dano para uma pessoa. Essa era uma das regras do site, vale a pena ver. Quem está nos acompanhando, vê o filme. Uma das regras é que você não podia trazer prejuízos diretos a ninguém. Quando você facilita, você viabiliza uma compra e venda de droga, ele entendia que era um problema entre as partes. De armas também. Agora, pornografia infantil, mandar matar, isso realmente traz danos sérios. Resumindo, é uma história real. Ele ficou milionário, um adolescente. As pessoas começaram a usar esse Silk Road. Era um formato de internet que ninguém conseguia identificar, tinha uma criptografia especial, os pagamentos eram em Bitcoin, para ninguém acompanhar também. Mas no final, obviamente, ele foi preso e ele segue preso até hoje, há muitos anos. Inclusive, no dia que o Donald Trump saiu, ele tinha direito a dar o perdão para algumas pessoas. E muitos libertários americanos foram para as ruas e fizeram hashtag Free, eu esqueci o nome do menino agora, tenho vergonha de não lembrar, mas enfim. E o Donald Trump, infelizmente, não deu o perdão para o rapaz que está lá preso até hoje, mas até hoje ele está se mantendo com alguns movimentos que mandam dinheiro para a família dele. Mas, enfim, o que eu quis dizer com isso? A gente não pode atacar uma rede simplesmente porque ela viabiliza um negócio interpartes sem interferência estatal. No que diz respeito a um dano para alguém, como você bem falou, de pornografia infantil, isso é sempre utilizado, né? As pessoas sempre utilizam esse exemplo. Aí não, está trazendo um dano, e aí tem que identificar esse vagabundo e fazer com que ele pague. Mas nós estamos no Brasil, né? O país da impunidade, além da indenização também. Mas então eu fico muito pensativo em relação a isso. Só porque. Será que a gente não está vestindo a armadura do Estado e falando, vamos à guerra? Não vamos deixar que ninguém faça negócio sem sua interferência, Estado. Estamos aqui, meu amo, à sua disposição. Eu acho que é muita simplificação, Claré, sinceramente. Eu queria fazer uma observação para você, Claré, e vou te contrapor com um fato da vida real. Só o nome, porque a gente não pode deixar de falar. O nome do rapaz é Ross Ulbricht. Ele é muito famoso, se você jogar no Google. Ross Ulbricht. Achei que também, Ross Ulbricht. Tá, mas vamos lá. Vou contraditar o seu fato com o fato da vida real. Eu tenho uma amiga que tem um filho. Isso é um fato que aconteceu há aproximadamente 6 ou 7 anos. Esse menino, através de uma dessas redes deep web, legais ou ilegais, eu não me lembro direito, com 13 anos de idade, comprou uma droga de altíssimo poder alucinógeno, sem conhecer o que estava comprando, influenciado pelos colegas da escola, recebeu em casa, pagou com o cartão de crédito da mãe e passou 6 meses internado em um hospital em coma. Foi um drama para a família, o menino não se recuperou até hoje. É um drama até hoje para a família. O menino tem lesões por conta da droga que consumiu, comprando abertamente na internet, na web. Como só isso pode ser considerado? Como isso é um bom contraponto. Como isso pode ser considerado um dano só para ambas as partes? Quando uma parte vende um fuzil de uso restrito das Forças Armadas para alguém que se propõe a comprar, como a gente pode achar que isso é um problema entre duas partes? Para que essa pessoa está comprando? É para guardar em casa? Então você está apoiando o Estado. Você quer que o Estado papai. Não, eu não estou apoiando o Estado. É muito bonito a gente combater o Estado legalidade. Não. Peraí, os dois social-democratas, só um minutinho. Se a gente fala em liberdade, é muito bonito falar, Paulete, liberdade de expressão, Luiz Fernando também, liberdade de opção, de orientação e tal. Isso é liberdade. Agora a gente não pode mais escolher nada. O Estado tem que aprovar se está bom ou ruim. Sobre o filho você autoriza uma lesão ao cérebro de uma criança de 13 anos porque está livre para comprar? É isso que você está falando? Não, eu só não acho... Ou a arma de grosso calibre das Forças Armadas que foi parar na mão de um bandido que matou um pai de família, por exemplo, saindo de um banco no Rio de Janeiro. Não sou a favor de esse tipo de coisa, acho abominável, mas isso aconteceu mesmo com o Estado se metendo. O Estado não dá conta. Ele não vai impedir droga, ele não vai impedir armas, não vai de jeito nenhum.
E veja bem, a questão do menino, nós somos pais, né? Nós estamos susceptíveis a isso. É nossa função tentar orientar, proibir, certo? Colocar travas na internet, porque isso existe. Não estou colocando culpa em pai nenhum. Eu estou dizendo que a gente não pode abrir mão da nossa liberdade para cada problema que puder aparecer na frente. Então, veja bem, Paulo, as pessoas bebem e dirigem. Amanhã acaba com álcool no Brasil. Vamos acabar com álcool no Brasil. Olha o tanto de problema que a gente traz. Mas tem, desculpa te cortar, mas tem como regular isso. E isso é regulado, tem uma lei para isso. O problema, você falou, a gente regula as redes sociais, sim, a gente faz isso, eu faço isso em casa. Mas eu consigo fazer isso nas redes que permitem. O Telegram não permite. Essa é a questão. Lembrando que eu não estou aqui, em hipótese alguma, criticando a mãe, viu, gente? Que isso fique muito claro. Não, e se eu sentisse que você estava fazendo isso, eu seria o primeiro a intervir, porque eu conheço a história familiar e sei em que ambiente isso aconteceu. E mesmo sem conhecer, jamais farei isso. Sou pai, todos nós temos telhado de vidro, estamos susceptíveis a isso. A gente faz o nosso melhor. Infelizmente, nem sempre o nosso melhor é o bastante, né, Paulo? Isso aí eu só não concordo, Claré, com a gente pontuar que aí eu estou concordando com o Estado, aceitando o controle do Estado. Não é um controle do Estado, é o controle da sociedade nesse caso. Nós não estamos falando do Estado me dizer qual arma pode usar. Nós estamos dizendo que, tecnicamente, uma pessoa comum como você e eu não precisa ter um fuzil .50 em casa. A gente não precisa ter. Isso não vai ser para defesa pessoal. O cara entrar na sua casa, você não vai pegar um fuzil .50 armado. Isso é vendido para quem tem má intenção. Eu e você não podemos concordar que a venda de droga tem que ser livre, senão nós estamos falando da liberalização da maconha. Então nós estamos falando o contrário do que a gente prega, que a droga tem que tem que ter livremente vendendo na rua. Porque é a mesma coisa. Se você vai vender livremente no Telegram, você vai vender livremente na porta da minha casa. Eu não posso aceitar isso. Você está incentivando o crime. Não você, claro. Né? Não estou incentivando o crime, não. Não, óbvio que não você, não estou falando de você. Não, fique tranquilo. Eu entendi. Cidadão. Não, eu entendi. Mas sim, eu sou a favor da descriminalização absoluta de todas as drogas. Não vejo problema, não vejo novidade nisso, não. E sou a favor dele vender na sua porta, se você quiser também. Qual que é o problema? É uma droga, quem quiser usa. Agora, nesse caso específico, Claré, aí, quando você tem um consumidor que vai ao estabelecimento procurar com o seu conhecimento do que está procurando e do que está buscando, é uma diferença brutal para o que você está falando. Mas peraí, alguém vai na sua porta e fica gritando, olha a pizza. Não, hoje é assim porque é proibido. E essa proibição aumenta muito o preço e fica uma coisa escondida e vai lá tentar aliciar crianças e tal. Agora, nesse aspecto, no aspecto da descriminalização das drogas, eu concordo absolutamente com você. Eu concordo com você. O que eu não consigo concordar, Claré, é que nós não tenhamos mecanismos reguladores da sociedade. E até devolvendo para você o fato de você me chamar de social-democrata, que não me incomoda porque eu sei exatamente o que eu sou, devolvendo para você esse fato, o meu pensamento, ele é um pensamento de proteção à sociedade. Eu quero que o governo se lixe. Eu tenho verdadeiro asco de pagar imposto. Eu tenho verdadeiro ódio da intervenção do governo na minha vida. Só que eu acho que a sociedade, ela tem que criar mecanismos reguladores. Se ela não criar mecanismos reguladores, não há, inclusive, o direito do outro e o meu direito estipulado. Que ela crie mecanismos privados, mas o que você está propondo é estatal, um controle estatal. Você está impedindo, através de um controle estatal, que o Telegram funcione. Não, o que eu estou dizendo é que... Eu falei o contrário, Claré. Eu falei que eu não sou contra o banimento. As pessoas que acompanham aí, gente, reparem o que estão fazendo, senhores Luiz Fernando e Paulo Leite. Reparem. Não. Eles estão trazendo os crimes absurdos como armas e questão de drogas e tudo, crimes associando a proibição do Telegram. Por quê? Não. O que eu estou quem vai atrapalhar as eleições é a grande imprensa. Não ponha palavras na minha boca, eu não vou admitir que você faça isso, porque você está dizendo que eu estou defendendo a proibição do Telegram. Não. Eu acho que o Telegram, assim como fez na Alemanha, tem que entender que há leis reguladoras da própria sociedade. Por que na Alemanha ele se submete a fechar 60 contas indicadas pelo governo, pelo Ministério Público da Alemanha?
indicados pelo Ministério Público da Alemanha, pela Força do Povo lá da Alemanha, que tem seus mecanismos. Lei não é criada pelo Estado, não, nem para o Estado. Lei é criada pelo representante do povo para o povo. Deveria ser assim. É isso que a gente precisa entender. E por que no Brasil não pode? Por que aqui no Brasil não Deveria, pode? né? Deveria ser assim. Não é assim. Vocês vão falar que lei é criada pelo povo, representantes do povo no papel, né? Ou você acha que a lei eleitoral escolhe mesmo os representantes? Não escolhe, não. Eu só quero concordar com o negócio aqui, que eu já só estou discordando do Claré. Dizer o seguinte, é diferente descriminalizar a droga, principalmente o uso, né? O viciado precisa de tratamento, né, de cadeia. É diferente de descriminalizar a droga e liberar a droga. É muito diferente uma coisa da outra. Quando você descriminaliza, você tem uma empresa vendendo com CNPJ, com localização, e o cara comprando identificado. Quando você legaliza, simplesmente, na verdade é mais ou menos a mesma coisa. Quando você libera, é isso que eu quis dizer, quando você libera simplesmente, você está liberando isso que eu falei com você, é um traficante vir na minha porta vender. Claro que eu não sou a favor disso. Claro que eu não sou. Meus filhos circulam na rua. Isso é importante esclarecer, né, Luciano? Assim, descriminalizar, a gente já tem. Hoje, o uso de maconha no Brasil é descriminalizado, né? Hoje, se você for pego... eu não uso drogas, graças a Deus, mas se você for pego na rua com uma maconha, eu nem tenho noção, mas uma quantidade de um consumo individual... você vai para a delegacia, mas você vai assinar um negócio lá, vai assistir uns cursos e tchau. Você não vai ser criminal. Isso não tem crime, não é crime, tá? Agora, a descriminalização, então, seria isso na proposta do Luiz Fernando, né? Não ir preso, enfim. O cara que vende tem um CNPJ. A legalização... eu não tenho problema nenhum com isso. Não teria problema nenhum com isso. Hoje eu tenho, né? Mas eu não teria nenhum problema com isso. A gente teria um custo mais baixo, a gente acabaria com grande parte do tráfico. É ilusão nossa falar que acabaria com o tráfico, não acabaria, porque a gente tem tráfico de cigarro hoje, mas a gente reduziria muito a questão do tráfico e a gente teria um pouquinho de liberdade a mais para o Estado não se meter na nossa vida. Lembrando que no passado, lá nos Estados Unidos, aí eu não vou chutar, mas em alguns estados era proibido inclusive álcool, tá? Era tratado como a lei seca. A lei seca era muito clara nesse sentido. Beber na rua eu acho que não pode, né? Beber, levar a muitos estados. Em alguns estados não. Em alguns estados você não pode deixar aparente que você está bebendo. É diferente. Não precisa ir longe. Amsterdã. Eu estive em Amsterdã há uns anos com a minha esposa e lá, todo mundo fala maconha, né? Liberada maconha e tal. Lá tem os coffee shops onde você pode fumar maconha tranquilamente, mas você não pode fumar maconha na rua, em hipótese alguma, né? Mas, claro, o entendimento da descriminalização, da legalização, que são temas, eu sei que são temas difíceis de serem conversados numa sociedade puritana, falsamente conservadora, como é a sociedade brasileira. Falsamente conservadora. Porque existem situações em que a sociedade brasileira passa pelo aperto da situação pessoal e aí escancara, aí deixa de ser conservadora e puritana porque o fato está atingindo a sua vida. Mas essa sociedade falsamente puritana, falsamente conservadora, como é a sociedade brasileira, ela tem no seu conteúdo principal uma dificuldade muito grande de entender que se existe crime organizado com a potência que existe hoje no Brasil, para o tráfico de armas, para o tráfico de drogas, para outras questões, porque existe uma falsa proibição, porque fosse proibido, se o Estado tivesse, e eu não estou defendendo isso, mas se o Estado tivesse a função da proibição, ele não permitiria o tráfico. Porque a proibição significa inibir qualquer ato envolvendo aquilo que é proibido. Então nós temos uma falsa proibição nesse país. E olha que curioso. Como é que vocês tomam sua cachaça? Vocês tomam sua cachaça no final de semana? Não sei se vocês tomam. Eu imagino que Paulo Leite, que é um latifundiário, gosta de uma cachaçinha, lógico, uma só, né? Igual eu gosto de uma garrafinha uma só. Taça de vinho, duas, não vejo problema. Normalmente o homem do campo gosta de uma cachaçinha e tal. Eu não sou muito fã, não, mas seria a mesma coisa de falar, não, isso pode fazer muito mal, Paulo. Isso pode fazer muito mal num dia que você resolver tomar demais. Eu não acho que o Estado tem que se meter em nada na nossa vida, não, velho. Mas o que eu estou dizendo é isso, mas o Estado se mete de maneira despropositada, defendendo, inclusive, como a sociedade conservadora fica querendo. O Estado está aí, ó. O Estado está aí. Se o Estado quisesse proibir, atendendo a uma sociedade falsamente conservadora, a sociedade é falsamente conservadora. Vamos deixar bem claro que brasileiro é falsamente conservador. Você acha mesmo? Acho. O brasileiro Você não acha que... é um o cara vem puritano hoje de botequim. falando... O cara vem hoje falando...
Ô, Paulo, mas olha só, essas pesquisas todas de levantamento de dados, tal, eles gostam de certas questões conservadoras, assim, vou dar um exemplo bobo aqui, mas que veio à cabeça, né? O Eduardo Leite, quando estava como pré-candidato à presidência, eu cheguei a ver uma pesquisa que colocava como ponto, veja que absurdo, ponto negativo o fato dele ser homossexual assumido. Isso é um absurdo em 2022, mas entrava. Então eu fico assim me perguntando, será que a gente não vive realmente numa sociedade muito conservadora, não? Falsamente puritana, falsamente conservadora, que esconde os homossexuais da família. Esse é que é o problema. A sociedade brasileira esconde no armário a droga, a sociedade brasileira esconde no armário a arma, a sociedade brasileira esconde no armário o homossexualismo da sua família. Por quê? Porque é falsamente puritana. A gente só combate isso se a gente mudar a estrutura social. Aí sim, se a gente mudar o nosso comportamento social, aí sim eu concordo com você. A sociedade está apta para se regular. Quando Paulo, ela tiver coragem de discutir seus próprios problemas. Aí você tocou num ponto que é muito caro para as pessoas que têm amigos, têm parentes que são homossexuais assumidos e que tiveram a coragem de sair do armário. Porque a gente vê na sociedade brasileira, especialmente no interior do estado, e eu estou descobrindo isso a duras penas, não por mim, mas por pessoas próximas de mim, que famílias que viveram durante décadas escondendo os seus viciados, escondendo seus homossexuais, fingindo que não tinha, homens que formaram famílias, mas que para todo mundo sabia que, infelizmente, eles não tiveram coragem ou não tiveram a condição social, por causa de onde viviam, de se assumirem, né, e que viveram a vida inteira enrustidos dentro do armário, né, para a família. Essas pessoas criaram traumas e propagaram esse sentimento de falso conservadorismo que você está dizendo aí. São essas pessoas que não tiveram lá atrás coragem para se assumir, porque a sociedade não os permitia, que desenvolveram traumas familiares de um excesso de rejeição à sexualidade alheia, que não é dar conta de ninguém, e que fizeram isso ser propagado ao longo do tempo, que a gente tem hoje homofóbicos na nossa sociedade, assim, radicais, porque essas pessoas viram o sofrimento dentro da própria família. Então, eu concordo pra caramba com o Paulo que isso acontece. Agora, só um pontinho para terminar. Dubai, Emirados Árabes Unidos, que é a sede do Telegram, proíbe álcool e drogas. Você não pode beber em lugar nenhum. Dubai é até um pouco mais liberal, mas Abu Dhabi, por exemplo, onde eu tive, você não pode beber em lugar nenhum. Eu vou até mais longe. Eu estive em Dubai e em Abu Dhabi, tá? E eu fui no período do Ramadã. Gente, Ramadã. Resumidamente, não entendo bem dessa religião, mas entre o amanhecer e o anoitecer, você não pode comer nem beber. E o espertão aqui, Ramadã, tá, então não posso comer, eu vou comer escondido. Levei só uma garrafinha d'água. Pensem bem, dentro de um hotel internacional, no elevador, abri minha garrafinha, e quando coloquei na boca, quase que eu vou preso por causa disso. Então, realmente, o Luiz Fernando tem toda a razão. É uma coisa lá é proibido, mas eles cediam uma rede social que libera tudo. Acho estranho. Por que para eles é ruim? Mas pro resto do mundo é ok? Aqui também tem isso. Aqui é proibido jogos de azar, mas a gente tem um tanto online aí. Verdade, isso aí. Tem um jogo de azar, mas a Caixa Econômica Federal faz o maior de todos eles. E eu queria fazer uma piadinha aqui, não é nem uma piadinha, mas quero que vocês imaginem o que eu vou dizer, né, para vocês virem o nível que eu tenho de liberal e redução estatal. O meu sonho, e eu sou a favor, que casais homossexuais defendam seus plantios de maconha com tanques e fuzis. Na verdade, você desenhou um cenário que a gente tem que pensar nele. Amigos, os 27 secretários estaduais da Fazenda divulgaram uma carta que é contrária à aprovação no Senado daquele projeto de lei que altera a cobrança do ICMS, que é o imposto que é arrecadado pelos estados, fixando um modelo que foi sugerido pelo presidente Bolsonaro para alguns dos parlamentares da Câmara dos Deputados e que acabou decolando, que é o modelo litro combustível, ou seja, eu vou fixar um valor do imposto por litro e ele segue esse imposto pelo litro vendido e não mais por uma alíquota desenhada para a cobrança desse imposto. A opinião unânime do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, diz, primeiro, que é inconstitucional e que não teria o efeito prometido de reduzir o custo dos combustíveis.
Para começar essa nossa discussão, eu fiz uma pesquisa hoje à tarde. Essa conversa também foi uma conversa que tivemos hoje no Central 98 com o deputado Marcelo Aro. Eu fiz uma pesquisa hoje à tarde do impacto de um imposto X, calculado pelo litro de combustível. X, um valor arbitrado pelo litro de combustível. Quando você continua com o modelo de cobrança do combustível da Petrobras, se você reduzir o imposto por litro de combustível a R$1 ou a 50 centavos, a alteração no valor final do preço praticado em bomba não supera 40 centavos. Porque a questão central é a política de preços praticada pela Petrobras. E que eu, particularmente, acho que ela está definida no modelo proposto pela empresa e aprovado pelos seus acionistas, que é política de preço variável, mediante a variação cambial, o dólar, e o preço da commodity, petróleo, no mercado internacional. Então, na pesquisa que eu fiz, se você pegar o litro de combustível e taxar 50 centavos, eu simulei com R$1 e com 50 centavos, aplicando hoje os preços da refinaria e incidindo sobre o que se incide hoje no ICMS. O preço final ficaria 40 centavos mais barato, porque o impacto principal não é o ICMS. O impacto principal é a política de preços da Petrobras, que eu acho adequada, porque nesse aspecto, embora o Claré queira me rotular como social-democrata, nesse aspecto eu sou absolutamente liberal em economia e acho que se tem acionistas, que se uma empresa tem que prestar contas aos acionistas, quem dita a regra do mercado para essa empresa são os seus acionistas. E a Petrobras está sujeita à variação cambial, o dólar, e ao preço da commodity, que é o petróleo. Entendi nada que você falou, Paulo. Estou com dó do nosso telespectador agora. Não, eu vou explicar. Não, é simples o que eu falei. Eu vou explicar para o nosso telespectador. Infelizmente, a Constituição Socialista, que alguns chamam de Constituição Cidadã, nos trouxe 3 entes com o mesmo poder: município, Estado e União. Você está mais perto do seu município, mas quem manda é a União. A União tem 2/3 da competência legislativa, 2/3 do seu imposto fica com ele, independente de ser IPTU, o que é, entendeu? E aí o que é que acontece? Num momento como esse, em que nós temos um problema sério de inflação mundial, diga-se de passagem, que nós temos uma gasolina altíssima por várias razões, sim, pela pandemia, por várias razões, a pandemia que traz aumento do dólar, que traz uma série de outras questões. Nesse momento, o que era a hora de fazer? A União, que é quem tem todo o poder, falou assim, gente, não dá. Vamos destrinchar a Petrobras e vender, toda separada para ter concorrência? Ou se não, vamos pegar um fundo aqui que a gente tem de alguma coisa, fundo de dividendos, não sei, e colocar para compensar esse valor, para ficar mais barata a gasolina? Mas não. Aí o que eles querem? Vamos mudar a regra do imposto, que é do Estado. Não vamos mudar da União, não. Vamos mudar do Estado. Vamos fazer colher com o chapéu dos outros. Tá? Vamos pegar dinheiro com o chapéu dos outros. É isso que está acontecendo. É a União, mais uma vez, fazendo graça com o chapéu dos outros. Ou seja, está tentando, de alguma forma, mexer no imposto do Estado, mas o dela está de boa. Eu ainda não vi movimento nenhum para privatizar as refinarias. Não vi movimento nenhum para privatizar a Petrobras. Não é só privatizar, não, viu? Toda retalhada. Não estou vendo essa vontade. Não estou vendo achar outras formas, que não é a do Lula também, não. Que esse cidadão hoje já apareceu falando o que nós vamos abrasileirar a gasolina, nós vamos congelar. Só que em 2015 ele se arrependeu, pediu desculpas pelos erros de ter congelado a gasolina. Ele sabe que isso é errado. E eu duvido que ele vai congelar, porque ele sabe que deu errado. Está falando isso só por causa de eleições, e eu estou de saco cheio de político em ano eleitoral, fazendo populismo, prometendo o que não vai fazer ou o que não dá conta de fazer. Então, resumindo, Paulo Leite, para você União tentando mexer no imposto dos outros. Agora o dela não mexe, não. Muito bom, tem pouca coisa a acrescentar a isso, gente. Essa história que você falou aí no final é escabrosa, hein, o Claré? Vai nacionalizar o petróleo é nosso, é 1948 de volta? Estado Novo? Não. Quer abrasileirar a gasolina. Ele falou abrasileirar a gasolina, ou seja, ele vai chegar na Petrobras e vai congelar o preço, né? Ele não vai deixar o preço... Mas é a mesma coisa, né?
Mais ou menos. Se ele comete esse erro, Luiz, ele vai cometer o mesmo erro que cometeu anteriormente, e nós já sabemos o que é, qual é o fim de tudo isso. Porque o acionista maior da Petrobras é o Estado. E se a Petrobras, como empresa mista, que tem acionistas fora do Estado, tiver prejuízo na sua operação, quem vai ter que cobrir é o Estado. Sabe quem que é o dinheiro do Estado? É meu, é seu, é do imposto. Essa proposta do Lula, mais uma vez, é uma falácia, primeiro uma enganação já cometida e já transformada em verdade maldosa. Mas é uma declaração oportunista. Como é oportunista o projeto de lei? É de lado a lado que a gente está vendo. O pessoal que tem que estar lá pensando em fazer leis ou, enfim, tomar atitudes que melhorem esse Brasil, seja agora, seja daqui a pouco, seja no futuro, eles estão pensando em outubro, estão pensando nas eleições. Então, o cara é capaz de fazer isso que vocês falaram aí, que é de propor um projeto de lei para mudar a regra de cobrança do ICMS, que é o imposto dos estados. O cara é capaz de falar que vai abrasileirar a gasolina, o outro é capaz de falar que os estados precisam, os municípios têm que aumentar o piso salarial na marra dos professores e não de forma republicana, e por aí a gente vai vendo essas atitudes que vão sendo tomadas, visando, o outro quer proibir a rede social, o outro quer usar a rede social para divulgar fake news, é tudo isso que a gente vai vendo, pensando no dia 3 de outubro. Ou vocês acham que o pessoal que está defendendo a rede social, que a gente estava falando dela aqui agora, também está defendendo só porque quer ter o direito de vender arma e droga? O cara quer defender porque lá ele tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ele pode propagar a notícia que ele quiser lá, seja ela verdadeira ou falsa, que ninguém está nem vendo, a não ser o pessoal que o segue. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui tem a mesma finalidade para mim: ou fortalecer ou enfraquecer alguém para o processo eleitoral no fim desse ano. Agora, eu me preocupei com o libertário Claré, que começou a fazer um discurso que eu fiquei esperando qual seria o final desse discurso, porque ele começa falando de uma economia mundial que é preocupante, de uma inflação que se vê em quase todos os países do mundo, são 1 ou 2 países que ainda não estão envolvidos na espiral inflacionária clara, e esbarrou no pensamento de sugerir que, para que a gasolina ficasse mais barata, o governo interferisse. Então, o libertário Claré esbarrou no pensamento da estatização ou do poder do Estado. Não esbarrou no pensamento, porque a privatização não aparece. Não, a privatização não aparece. A privatização não foi proposta por ninguém até então. Mas foi a coisa que eu mais pedi aqui, foi o que eu mais falei. Sim, mas se a privatização não aparece e se é preciso baixar o preço da gasolina, você está sugerindo que o Estado intervenha. Não estou sugerindo. A única forma de intervenção do Estado que eu defendo é para limitá-lo, reduzi-lo ou extingui-lo. Eu falei de privatização, de sair correndo para privatizar, foi disso aqui. Eu jamais teria outro tipo de intervenção. Aliás, mencionei aqui que o Lula está falando em intervir para congelar, mas ele em 2015, e quem quiser joga no Google aí depois, joga aí Lula, pede desculpas, congelamento, gasolina. Ele em 2015 se arrependeu, ele disse que se arrependeu do que fez, ou seja, ou ele mudou de ideia pela segunda vez sobre o mesmo tema, e aí, gente, a gente pode mudar de ideia, mas ficar mudando, voltando, é burrice. Conveniência. Ou ele realmente é um populista de Araque, tá? E esse cara está querendo tanto poder, mas tanto, que ele está se aliando como vice-presidente, a um cara que acabou com ele nos debates de 2006, salvo engano, trouxe verdades absurdas sobre ele, e está aí, é o poder, né? É a guerra do poder. Agora, só uma coisa, gente, eu sou libertário, mas eu sei que entre 8 e 80 existem muitos números. Infelizmente, a gente não vai conseguir acabar com o Estado da noite para o dia. O problema é esse, é que o choque da realidade, quando ele se confronta ao nosso pensamento, ele faz a gente modular o pensamento. É isso mesmo, que eu fiz a provocação, é nesse sentido mesmo. O choque de realidade, ele se confronta o tempo inteiro com o nosso desejo e o nosso pensamento. E o que é modulador do pensamento, o que é modulador do nosso desejo, é a realidade, são os fatos. Quando eu trouxe para vocês aqueles dados que o Luiz Fernando disse que são confusos, é para dizer que intervir no ICMS significa pouca coisa. Paulo está magoado com as coisas. Não. Só falei que eu não entendi. Intervir no ICMS significa pouca coisa. Quisesse o Estado intervir no ICMS, teria colocado naquela
bobagem apresentada como reforma tributária a extinção de um dos impostos mais cruéis impostos ao cidadão, que é o ICMS. Porque o ICMS, inúmeras vezes, é bitributado, o que é escandaloso, porque é proibido, inclusive, por lei, e ele tem disfarçado no bolso da cobrança a bitributação, inúmeras vezes, inclusive sobre combustível. Na tal do preço médio, inclusive ali tem estudos de bitributação. E pior do que isso, o ICMS penaliza, porque cobra sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, penaliza o mais pobre. E o mais pobre não percebe que ele é quem está pagando esse diabo dessa conta. Então, o ICMS ele é perverso nesse sentido. Quisesse o Estado, a União, quisesse o Poder Central, o Executivo, apresentar a mudança do ICMS, deveria ter feito numa proposta de reforma tributária que não o fez. Fez uma reforma do imposto de renda, e mesmo assim medíocre. Essa que é a questão. Faltou Por isso que a gente tá coragem, discutindo. Paulo. Faltou coragem para fazer. Mais uma vez, é o que vem faltando há décadas. Coragem. Essas reformas que são estruturantes, né, que eles chamam que são necessárias, elas precisam de coragem. E esses caras que estão lá, infelizmente, estão demonstrando que ainda não é a vez deles. Quem sabe na próxima, né? Mas esse Estado que entrou dizendo que faria reformas não fez. Sim. Não fez também não. E não o fará. Mas eu prefiro. Mas é bom a gente esclarecer. Existiram pelo menos 3 reformas longe do que a gente precisava, né? A reforma da Previdência. Que não foi desse Estado, que não foi desse Poder Executivo, a reforma da Previdência que veio do governo anterior. Isso. Mas eu prefiro isso ao que está sendo proposto de desreforma trabalhista, por exemplo, e desreforma da Previdência. Isso a gente já conhece. A proposta que o Partido dos Trabalhadores traz, a gente já conhece. O próprio presidente Lula, numa entrevista que deu agora, ex-presidente Lula, numa entrevista que deu recentemente, disse que é contrário a reformas. Diz que o Brasil não precisa de reformas. O que mais esse país precisa é de reformas. Inclusive uma reforma político-partidária que eliminaria políticos como ele. O que o Brasil precisa é disso. Reforma administrativa, reforma fiscal e tributária. A gente está falando do ICMS, não adianta só fazer reforma fiscal, não. Fiscal e tributária. Reforma político-partidária. Você diminuiria o tamanho do Estado, diminuiria a cobrança de impostos e a forma como é cobrada e diminuiria essa bandalha que é o poder político nesse país. E uma outra reforma, e aí o Claré eu sei que vai se arrepiar e está na hora de terminar, uma outra reforma que é a reforma do Judiciário. Meus amigos, um grande abraço. Foi um prazer enorme conversar com vocês nesse 98 Talks, sempre num oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. O pessoal da Rede Mais HD fica com o Jornal da Record. Tá? Grande abraço. Amanhã a gente volta com 98 Talks. Tchau, gente. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.